Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula, a pré-aula de número 8 da nossa lição da CPAD, da classe dos adultos, onde estamos tratando durante todo esse trimestre sobre a disciplina de missiologia. E a lição de número 8, nessa pré-aula, vai tratar sobre o tema missionários, fazedores de tenda. Vem com a gente, porque temos muita coisa legal e bacana para discutir dentro dessa pré-aula. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. E, como de costume, dá uma pausinha no vídeo, acompanha a leitura bíblica ou acompanha dentro da própria lição e na tua Bíblia as referências citadas para fundamentar o tema dessa pré-aula nova e segue com a gente para os próximos pontos que iremos discutir durante toda essa nossa pré-aula. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e o verso 12. Também compõe aqui a nossa leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos, capítulo 20 e o verso 34, que diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. E a palavra que vai circundar toda a nossa pré-aula de hoje é a palavra profissão. Bem, introduzindo agora a nossa pré-aula de hoje, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Bom, algumas perguntas nós iremos tratar agora no começo dessa introdução. Eu gostaria que você refletisse e pudesse responder, se você assim desejar, nos comentários. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? O que é que você acha dessa reflexão? É possível conciliar tanto a vocação profissional, o talento, o conhecimento profissional, a profissão, com o chamado missionário? Uma outra questão agora que também é importante nós indagarmos é: só existe apenas um modelo de chamado missionário? Será que apenas existe apenas um modelo tradicional onde o missionário ele é chamado, ele é vocacionado e ele abandona tudo, deixa tudo e segue para cumprir o seu chamado? E lá ele vive integralmente para o exercício do ministério, para o exercício das missões? Será que só existe apenas esse modelo de chamada missionária? Ou se pode fazer missão, desenvolver a obra missionária de uma outra forma? É sobre isso que nós iremos discutir durante toda a nossa pré-aula. O que a expressão fazedores de tendas quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus? Paulo, ele é muito categórico quando ele diz que ele aprendeu a profissão de fazedores de tenda. Nesse caso, a profissão de Paulo era de curtir o couro e a partir desse trabalho manual, eles confeccionavam as tendas. Então, o que a expressão fazedores de tendas quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus? O tópico 1 vai iniciar essa resposta. Então, a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Vamos lá. Vamos tratar agora sobre a profissão do apóstolo Paulo. Paulo não era apenas um missionário que vivia na dependência exclusiva das ofertas enviadas pela igreja. Paulo, ele tinha uma profissão. E Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 5, nós iremos ler esse texto. Diz assim: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto.
E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, olha aí, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eu li esse texto para que a gente possa analisar tudo aquilo que nós queremos trazer como conteúdo para essa pré-aula, que é justamente o que preceitua lá atrás a leitura bíblica em classe. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Então o casal Priscila e Áquila tinha a mesma profissão de Paulo. E devido ao edito do imperador romano, eles saíram de Roma e foram morar em Corinto. E Paulo se encontra com um casal e passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo de fabricar tenda e de anunciar o evangelho. Então você vê dentro da própria leitura que aos sábados Paulo ia para a sinagoga pregar o evangelho, disputar na sinagoga a pregação. Ele convencia tanto gregos quanto judeus. Então era o tempo que ele tinha. Como também, durante a semana, ele exercia a sua profissão e reservava o fim de semana, ou seja, o sábado, para pregar e anunciar o evangelho. O subtópico 2 vai falar como o apóstolo Paulo conjugava, como é que ele linkava, como é que ele administrava tanto a vida pessoal e a vida ministerial. Bem, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. Cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo na sua juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo Paulo trabalhou no seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Paulo tinha um objetivo de merecer a confiança do povo e mostrar que a evangelização era sem interesse financeiro. E quando a gente se apropria disso, a gente percebe o quão mudado está os dias de hoje. Eu acho, aqui uma opinião própria, que se Paulo vivesse no dia de hoje, se Paulo existisse nos dias de hoje, Paulo ele morria de tanta decepção. Infelizmente, nós temos visto isso aos montes, quando está existindo em nossos meios os mercadores da fé. Paulo, ele pregava o evangelho sem interesse financeiro. E é isso que a Bíblia preceitua. E, infelizmente, o meio gospel se tornou agora um canal de regalias, um canal de renda, uma fonte de renda para muitas pessoas. E Paulo ele mostra isso. Embora ele tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, ele trabalhou no seu ofício, ele conseguiu conciliar a sua profissão com o ministério e ele desenvolveu todo o seu pastorado, todo o seu trabalho missionário, mesmo tendo uma vida profissional e trabalhando, exercendo o seu ofício. Então, Paulo mostra que é possível você, o obreiro, o ser humano, o crente, o missionário, ele exercer um ofício e também fazer a obra missionária. Ok? Porque a gente vê aqui, nessa disciplina de missiologia,
é que não existe apenas um tipo de fazedor da obra missionária, de chamado missionário. Não existe apenas o tipo que vimos, por exemplo, na aula passada, que o missionário vive exclusivamente para o exercício da obra missionária. Também existe uma outra forma, e Paulo é categórico, de fazer missões. Agora, claro, que não é 100% integral. O missionário que recebe uma chamada 100% integral, de fato, ele precisa cuidar da igreja, da obra missionária, e a igreja cuidar desse missionário e da sua família. Já no chamado, ou no modelo que Paulo apresenta, é possível fazer a obra missionária, é possível desenvolver o chamado missionário e também exercer a sua vida profissional. Então, Paulo consegue conjugar tanto a vida profissional quanto a vida ministerial. Então, Paulo tinha o objetivo de merecer a confiança do povo e mostrar que a evangelização era sem interesse financeiro. Paulo não estava ali para ganhar dinheiro, Paulo não estava ali para enriquecer à custa do ministério. À custa do ministério. Paulo não estava lá para enriquecer à custa do ministério. Paulo estava exercendo o seu chamado para ganhar vidas para Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, esse texto é um texto clássico, muito importante justamente para analisar aquilo que estamos falando. Capítulo 9, versículo 16, diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Paulo tinha esse sentimento, que era uma obrigação para ele pregar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, sem interesse, se faz voluntário, com boa vontade, sem interesse algum por trás, terei prêmio. Mas se de má vontade, se vai por obrigação, no sentimento de obrigatoriedade, porque o líder do grupo está chamando para bater uma meta, ou se está fazendo esse trabalho dando pregação do evangelho com interesses que não é alma, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Paulo ele é esplêndido, ele é fantástico na sua retórica quando ele fala sobre isso. E, de fato, ele faz o que ele vivenciava. Isso é o que é mais importante. O terceiro subtópico vai falar sobre a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Então, Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, Paulo diz o seguinte: pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Então Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra de Deus. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 6, diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, privando-os, então você vê que Paulo reconhece que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra de Deus, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Então, Paulo, na sua escrita a Gálatas e aos Coríntios, ele fala sobre isso. Filipenses também, 4,17, e 2 Coríntios 11, versículo 7 e o verso 12, que ele reconhece que não conseguiu, ele não ensinou adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra de Deus, ou seja, que aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que trabalham no Evangelho,
integralmente, exclusivamente, que deveriam ser sustentados pelo Evangelho. Ok? Então, aquele que é instruído da palavra reparta todos os seus bens com aqueles que o instruem. Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia. Me permita agora um comentário, mas infelizmente o meio gospel, reitero novamente aquilo que eu falei lá atrás, se tornou um meio de vida, se tornou um comércio. Infelizmente, nós temos visto aos montes pessoas, obreiros, pregadores, que para visitar uma igreja, para ir pregar numa igreja, eles exigem quantias absurdas. Eles querem ser sustentados aos extremos. Exigem grandes volumes de dinheiro, muita grana, para poder pregar numa igreja. Fazem exigências tamanhas, sabe? Para que possa estar numa cidade, numa igreja, hotel 5 estrelas, e ser buscado, né, e ir até o aeroporto buscá-lo com carros, sabe? Enfim. E é muito triste a gente se deparar com isso, porque infelizmente, quantos de nossos irmãos estão na obra missionária, estão padecendo, estão sofrendo, porque não estão sendo cuidados como deveriam ser cuidados pela igreja, e em contrapartida, pastores e pregadores estão exigindo grandes fortunas para pregar na igreja 1 hora, e muitas igrejas, para poder trazer pessoas para os seus eventos, acabam cedendo, e a gente percebe que isso tem tomado conta no Brasil todo. Infelizmente, nós temos visto isso é muito triste, chega a entristecer. Mas Deus vai chamar muita gente à prestação de contas. E muita gente já está pagando o preço. Já está pagando o preço e não está percebendo. Pessoas que deveriam estar fazendo a obra de Deus por amor estão agindo como mercenários da fé, como mercadores da fé, e a mão de Deus vai pesar. Paulo, ele não aceitava oferta em dinheiro enviado pelas igrejas cristãs e nem muito menos exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes em Filipe. E aqui eu reitero, eu não sou contra você convidar alguém e você custear as despesas desse pregador e desse cantor. Entenda para depois não fazer corte aqui e tirar a minha fala de contexto. Eu parto do princípio que se você convida alguém para a tua igreja, para o teu trabalho, para a tua festividade, você deve custear as despesas dessa pessoa. E, se possível, abençoar a vida dessa pessoa. Eu falo aqui sobre a exigência de altos preços, de altas fortunas para uma pregação do Evangelho. É inadmissível um cantor ir cantar na igreja e cobrar 100 mil, 200 mil para cantar dentro de uma festividade da igreja. Um pregador ir pregar na igreja e exigir 5, 10, 15 mil, porque senão não prega. Isso é inadmissível, irmãos. Mas eu parto do princípio que uma vez que tu convida alguém, tu deve custear e abençoar. Não custa nada. Isso de maneira voluntária e sem a obrigatoriedade ou exigências. Ok? Pronto, falei e está dito. E sintetizando o tópico 1, o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a vida profissional. É possível sim você relacionar a tua vida profissional com a tua vida ministerial. Ok? Vamos seguir agora para o tópico de número 2. Bom, o tópico 2 da nossa lição vai tratar sobre missionários fazedores de tendas. E dentro do contexto de missões, a expressão fazedores de tenda ou de tendas tem a ver com os discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons e habilidades profissionais dentro do campo missionário. Então nós
estamos vendo dentro dessas lições que nós temos aquela chamada exclusivista integral para o exercício das missões, como também temos aqueles que são denominados fazedores de tendas, que também desenvolvem um trabalho missionário. Só que desta feita, esses que têm esse título, fazedores de tendas, são aqueles que utilizam-se dos seus dons e das suas habilidades profissionais no exercício do campo missionário. E aí nós podemos ter exemplos de médicos, de advogados, de psicólogos, de enfermeiros e de tantas outras profissões que pode ser exercido dentro do campo missionário. Um típico e muito conhecido exemplo desses fazedores de tendas, desse tipo de missão, é o Exército da Salvação nos Estados Unidos. E fora isso, aqui no Brasil, nós já temos algumas igrejas, melhor dizendo, já têm exercido o trabalho missionário dentro de um contexto da usabilidade dos dons e talentos para o exercício das missões. E nós conseguimos enxergar hoje que tanto a ação social quanto a evangelização já tem se tornado um elemento único dentro de um processo do campo missionário. Então, igrejas já estão desenvolvendo trabalhos de cunho social no exercício da evangelização, e isso pode ser denominado fazedores de tendas. Então, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia apenas na prática de abandonar a vida secular para se dedicar à obra missionária. Hoje é diferente. Então, hoje se entende que é possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária. Amém, queridos? Então, as ações sociais, o corte de cabelo, a barbearia, o exercício da profissão dentro da área da saúde, como aferição de pressão, consultas médicas, consultas com advogados, tudo isso tem feito com que as pessoas se aproximem de Jesus através dessas estratégias. E isso tem sido muito importante para a evangelização dos dias atuais. Outros casos, empreendedores que acabam produzindo produtos consumíveis e vendendo esses produtos, e esse produto tem sido revertido para a obra missionária, para a construção de templos, para a construção de bases missionárias. Então, aquela ideia de abandonar a vida secular e se dedicar ao extremo ou exclusivamente à obra missionária, hoje em dia já se entende de uma maneira também diferente. Já traz também esse conceito dos fazedores de tendas, a exemplo de Paulo. O segundo subtópico vai falar sobre a força missionária do mundo. Então, a maior força missionária cristã do mundo, ela é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e de seu trabalho. E o subtópico 3, que vai falar sobre esse preparo dos fazedores de tendas. Então, como os outros missionários, os fazedores de tendas também devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais eficientes. Então, existe hoje instituições missionárias que treinam, que capacitam os homens e mulheres para serem usados as suas profissões no exterior, a fim de testemunhar, principalmente onde o trabalho missionário tradicional não entra. Esses profissionais são utilizados, são treinados e capacitados para pregarem o evangelho justamente em locais, em lugares, em regiões aonde a obra missionária tradicional não entra. Esses profissionais acabam adentrando, como por exemplo a Cruz Vermelha, o Exército da Salvação, entre outros, Jocum, entre outras instituições missionárias. E sintetizando o tópico 2, fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Ok, queridos? E aí nós vamos partir para o último tópico,
O tópico 3 vai tratar sobre vocação, profissão e missões. Muito bem. O tópico 3 vai tratar sobre vocação, profissão e missões. E o subtópico 1, Deus é quem chama. Então, muitas são as oportunidades. Todavia, é Deus quem coloca em nossos corações a disposição ou aptidão para exercer um determinado ofício. Deus é quem capacita, comissiona e habilita cada crente para um determinado ou para uma determinada missão no mundo. Então, quando respondemos de forma prática a esse chamado, nós estamos exercendo a nossa vocação. É que encontramos nosso propósito de vida. Então, quando se exerce a vocação, nós encontramos o nosso propósito de vida. E só é possível exercer essa vocação quando se responde de forma prática ao chamado, ao comissionamento do Senhor nosso Deus. Então a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparados a fim de prestarmos serviços ao nosso Criador. E o terceiro subtópico é falar minha profissão, meu campo missionário. Então podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. No campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar igrejas, como os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Então, queridos, Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. E, através desse ensinamento, através dessa lição, que você sinta no seu coração o anseio, o despertamento, a voz do Senhor te comissionando, te chamando para exercer os teus dons e as tuas habilidades e a tua profissão no exercício da obra missionária. Escute a voz de Deus te chamando, porque você é útil para a obra de missões, para o campo missionário. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Então, chegamos à conclusão de mais uma pré-aula e nós concluímos que Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Alerta! Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Nós concluímos que daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, acompanhado de um programa pessoal que leva o conhecimento. E uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e a discipulá-los. Amém, queridos? Então, nós chegamos ao momento de nós revisarmos aquilo que nós aprendemos nessa pré-aula de hoje. Então, como podemos traduzir com mais precisão a expressão fazedor de tenda? Vamos lá? Muito bem. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Com o que a expressão fazedores de tenda tem a ver no contexto de missões? Vamos lá? Com o que a expressão fazedores de tendas tem a ver no contexto de missões? A expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem os dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã.
Vamos lá? A terceira perguntinha. A maior força cristã missionária do mundo é formada por quem? Exatamente. A maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Penúltima perguntinha desse nosso Revisando o Conteúdo de hoje. Segunda lição, quando que encontramos o nosso propósito de vida? Essa é fácil e é tremenda. Vamos lá? Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. Muito bem. E por fim, o que a nossa profissão pode ser? O que a nossa profissão pode ser? A nossa profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Amém, queridos? Então, chegamos ao final de mais uma pré-aula. Que Deus te abençoe. Curte, compartilha, comenta, joga nos grupos do WhatsApp. E é muito bom ter você sempre aqui conosco. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, na lição de número 9, que vai falar sobre a igreja e o sustento missionário. Mais uma vez, trazendo o assunto da pecúnia, da finança, acerca da obra missionária. E nós temos um encontro marcado. Deus te abençoe. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Valeu. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD.